Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Nós estamos na 29ª Expovil, que é a exposição da cidade de Vilhena, aqui no estado de Rondônia. E nós estamos aproveitando a oportunidade para entrevistar todas as pessoas que, de forma indireta ou indireta, contribuem para que o crescimento do nosso estado, contribuem para que aqui seja um lugar melhor para se viver. No dia de hoje, nós estamos com o Dr. Oscar Carlos das Neves Lebre, que é secretário regional de controle externo aqui de Vilhena, no Tribunal de Contas de Rondônia. E ele vai falar para a gente um pouco o que é essa função, o que faz alguém que é secretário regional do controle externo. Para você que fica sempre junto com a gente no programa Rondônia Educação, o nosso intuito é que você conheça as profissões, conheça as funções e possa, de alguma forma, escolher aquilo que você quer para você. A gente vai aí na tua casa todos os dias, das 15h30 às 16h30, pela Rede TV. E a nossa TV é a TV Porto Velho. Também redistribuída para 193 faculdades pela Associação Brasileira de TVs Universitárias. E pela internet www.finca.com.br, www.metropolitana-ro.com.br. E você é sempre muito especial para a gente. Afinal de contas, a gente só tem o programa porque você está aí. Doutor Oscar, muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, doutora Nina. É um prazer estar aqui e agradecer o convite, de poder estarmos conversando com os seus telespectadores sobre assunto tão importante como é para a minha área, no caso, a administração pública. Quando as pessoas olham assim, elas falam assim, nossa, o senhor é um secretário regional de controle. Nossa, mas o que faz um secretário nessa área? Qual que é a função do senhor à frente do município de Vilhena, por exemplo? Bem, nós trabalhamos aqui no Tribunal de Contas, assim como o regional de Vilhena, nós temos regional em Cacoal, em Ariquemes e em Porto Velho tem uma secretaria regional que seria de Paraná, está em Porto Velho, junto com a Secretaria de Porto Velho. E a sede também do Tribunal de Contas em Porto Velho, na esplanada das secretarias. Qual é a função do controle externo? É uma função prevista na Constituição do Estado, da Constituição Federal, e ela tem a função de atuar na correta aplicação de recursos públicos, no âmbito municipais e estaduais. E no meu caso, secretário regional, eu sou um cargo comissionado dentro do âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, de carreira, mediante concurso público, e tem a função de verificar a aplicação de recursos nessas unidades que estão jurisdicionadas à Regional de Vilhena, que no caso é Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Pimenteiras, Vilhena, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. E como que se dá esse controle? Esse controle ele é feito após a aquisição daquilo que veio. Veio um dinheiro para o estado ou para o município. Vocês atuam antes, durante ou depois dessas compras efetivadas? O Tribunal de Contas tem várias ações, Uma delas é o controle preventivo, que seria através dos editais de licitação, através de consultas que são respondidas ao jurisdicionado em relação à aplicação de recursos, através das auditorias, auditorias da legalidade, auditorias operacional, e tudo é feito antes, durante e também após a aplicação de recursos. Então, o Tribunal de Contas tem várias frentes de atividades e sempre procurando primar pela correta aplicação da lei em relação aos recursos públicos. E quando a gente fala de recursos públicos, principalmente quando a gente fala de políticas públicas, às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala política pública é uma situação que envolve política no sentido de partidos, de pessoas que são candidatas. E ao contrário disso, a política pública é a forma com que nós usamos para implementar serviços dentro da administração. Hoje, quais são as áreas que efetivamente têm vindo dinheiro do governo federal? O senhor tem essa informação? Olha, são várias áreas, Todos os ministérios estaduais, ministérios no caso da União e secretarias no caso dos estados, elas têm a forma de transferências voluntárias, que são chamados convênios, termos de parcerias, contratos de repasse. Então, essas formas de financiamento público das atividades e serviços que vêm decorrentes do orçamento, da lei orçamentária, da lei de diretriz orçamentária, do plano plurianual, que tanto no âmbito federal, estadual e municipal deve existir por determinação constitucional, elas têm essa vinculação prioritária para a área da saúde, da educação e da assistência social. Mas também ela atinge a parte de obras, a parte de infraestrutura. Então tem várias frentes de atividades políticas públicas que são atendidas através de mediante convênios.
contrato de repasses, transferências voluntárias. Então, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu queria que aquele dinheiro que veio fosse aplicado em determinada área. E às vezes elas ficam até bravas com o poder público, porque o poder público não pode dispor dos valores que vêm ao bel prazer. Eles têm que utilizar o recurso de acordo com os projetos que foram feitos. Para as pessoas que não sabem o que significa rubrica dentro desse orçamento? A rubrica são alocações de dotações orçamentárias, né, que estão estabelecidas dentro do orçamento com base num projeto de governo que quando você elege o governante, ele já tem um plano, já tem uma ideia do que é a área que eles vão atuar. Isso é materializado através de um planejamento público, que são várias leis que dá esse direcionamento ao gestor. Logicamente, ele não é obrigado a cumprir aquilo lá, mas ele tem um norte, uma direção das suas atividades ao longo de 4 anos, que é o mandato que vai estabelecido na Constituição para o mandato de um governante. Então, para a dona de casa que está ouvindo a gente, ou para a pessoa que não tem esse conhecimento, a rubrica seria mais ou menos como: eu vou ter meu salário, aí eu divido e falo, eu vou gastar um tanto no supermercado, um tanto na farmácia, um tanto na escola. Se eu quiser, eu posso transferir o dinheiro de um lugar para o outro, mas eu tenho que justificar. Exatamente. A grosso modo, né, para as pessoas entenderem, seria assim. Numa linguagem mais simples, seria isso. Comparando com o orçamento doméstico, o que você arrecada de receita seria o seu salário, e isso você vai disponibilizar de acordo com a sua despesa. E eu não posso gastar mais do que você, eu vou receber. Exatamente. Isso chama-se lei de responsabilidade fiscal. Você só pode gastar o que você consegue arrecadar, para evitar que você deixe déficit ou uma conta para pagar para o próximo gestor. Para que a próxima pessoa assuma a tua dívida. Exatamente. Você não pode ter você tem que ter essa responsabilidade de não gastar mais do que você ganha. Então você tem as obrigações naturais, que são água, luz, telefone, né, aluguel. Isso já está também tendo no orçamento. Isso não tem discussão, isso tem que ser também tem no pago. orçamento. Vai ter a área da saúde, educação, que tem aplicações, limites e despesas com o pessoal. Aí tem outras áreas que não estão estabelecida como limites, mas que você pode utilizar da sua receita para cobrir essas coisas, essas atividades que você não tem uma programação já definida ou estabelecida legalmente como limites, impostos pela Constituição. Tipo, saúde tem 15%, educação 25%, o máximo de gasto pessoal é 60%, então o orçamento já está todo praticamente estabelecido determinadas aplicações. Às vezes as pessoas falam muito assim, eu tenho o poder discricionário de fazer isso. Dentro do que é poder público, dentro do trabalho que a gente executa no Estado, o que poderia se explicar para as pessoas como sendo poder discricionário? Poder discricionário seria o poder que o gestor tem de, atendendo à lei, ele poder, dentro do seu programa ou política de governo, ter a liberdade de aplicar. Que é essa mudança que nós falamos. Essa mudança, por exemplo, de uma unidade para outra, ou de uma atividade que não está limitada constitucionalmente, como saúde, tem um limite para você gastar. O mínimo é 15%. Você tem que obrigatoriamente gastar naquilo 15%. Porque senão o dinheiro volta. Senão você é penalizado. É penalizado pelo governo, através do Tribunal de Contas, da reprovação das contas no âmbito do Legislativo, ou pelo Ministério Público, porque não cumpriu a lei. E qual que é essa penalização? Se eu não gasto o dinheiro que eu tinha para gastar em benefício da população, como que se dá essa punição? A punição, ela tem um lado político, que ele pode ficar inelegível, porque teve suas contas reprovadas, ou a punição administrativa, tipo aplicação de multa, ou a obrigação de devolver recursos para aquela conta para ser aplicado no próximo exercício. Então essas penalidades, além de ter também a própria penalidade de devolução de seu salário, dependendo da gravidade da situação. Com o advento da lei da responsabilidade, as pessoas foram obrigadas a trabalhar durante o período eletivo e ter que cumprir com tudo que fizeram, prestar contas e não podem mais sair deixando para trás aquilo que fizeram. Exatamente. Isso acontece ou muita gente ainda dá um jeitinho e acredita que a lei não vai alcançá-los? A lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101, lei federal, né, complementar federal, ela está em vigor desde 2002, se não me engano. 2002. E a partir daí, nós estamos em 2014, já tem 12 anos de vigência dessa lei. Então, ela já está muito mais... No caso, as prefeituras já tem 3 anos que isso está... 12, né? 12 anos. 12 anos, já está muito... Mas assim, 3 prefeitos diferentes que estão um passando a conta para o outro e tendo que deixar a conta fechada. Então, no início, né, teve um momento de transição. Hoje, isso já está muito mais enraizado junto à administração pública dessa obrigatoriedade e comprometimento das gestões para que não haja essa
dívida de um exercício, de uma gestão para o outro. Principalmente agora com a questão da ficha limpa, né, da lei de ficha limpa, que exige muito mais a cumprimento dessas obrigações, né, para os gestores, que seria natural dele ser um ótimo Ele deveria gestor, já ter né, como característica como a lei, né, principal, não precisaria nem da lei. A lei para penalizar e estabelecer que ele tem que planejar, que ele tem que ser eficiente, que ele tem que ser cumpridor das obrigações legais, né, e vamos dizer assim, regimentais, né? Bom, nós estamos no programa Rondônia Educação pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. E você está aprendendo um pouco mais sobre essa ordem pública, sobre o direito dentro da ordem pública. Se você está gostando, se você quer saber mais, fica com a gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, só falta você! Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena, programa Rondônia Educação. E nós estamos hoje com o Dr. Oscar Carlos, que é secretário regional de controle externo de Vilhena e faz parte do Tribunal de Contas de Rondônia. E a gente está conversando um pouco como funciona essa prestação de contas, como que funciona essa regulação. Dr. Oscar, quando a gente fala também a respeito de tem 25% para um, tem tanto por cento, como que se dá essa divisão? Quem que escolhe isso? Porque às vezes a população fala assim, mas então por que não coloca 60% para a saúde? Por que não coloca 40%? Como que isso funciona? As pessoas podem escolher? Não, isso aí já está definido constitucionalmente, né? Vem da Constituição Federal de 1988, que vem com as suas emendas ao longo dos anos, e ela estabeleceu 15% para a saúde, determinadas receitas, 25% para a educação, agora tem o Fundeb, que uma parte desses recursos, 20% é para o Fundeb e ela é aplicado 60% para a remuneração dos professores, e tem uma parte que é para demais gastos da educação, e tem os 60% da LRF, que é com relação ao gasto pessoal, que não pode passar de um exercício para o outro sem ter essas aplicações. Então essas isso já está contratações, tudo estabelecido pela Constituição. Mas essas contratações desses professores, por exemplo, ele tem lá 300 professores, ele paga um valor X, que entra dentro desse percentual. Então ele não poderia também aumentar esse salário só porque ele quer aumentar. Então às vezes quando as pessoas falam assim, não aumentou meu salário, não é bem assim, é porque tem que ter um cumprimento também legal. Exatamente, ele tem que ver todo o impacto na folha, de que quanto isso vai gerar de despesa, para que ele tenha condições de, ao longo do tempo, pagar essas pessoas, porque a cada ano você tem que pagar férias, 13º, você tem que, no caso dos servidores públicos, eles aumentam de nível a cada 2 ou 4 anos, dependendo do seu estatuto. Então isso tem que ter um impacto. Quando ele contrata alguém ou quando ele dá um aumento, ele tem que levar tudo isso em consideração. No ano que ele dá, e mais uns 2 ou 3 anos para frente, para que ele tenha condições de que, ainda que no seu mandato ele não consiga cumprir, mas no outro também não fique prejudicado. Porque quando alguém faz, o prefeito, por exemplo, ele é prefeito da cidade de Vilhena, mas quando ele sai, a pessoa física dele tem os problemas da lei de responsabilidade fiscal, mas não dá para tirar a pessoa pública que o outro vai assumir como prefeito e tem que assumir a responsabilidade. Não estou falando da lei, mas a responsabilidade daquilo que foi acordado. E dá continuidade ao trabalho e com as obrigações que já foram assumidas ano passado. Então tudo isso tem que ser considerado na passagem de uma gestão para outra, que a LRF veio estabelecer que a questão do planejamento, da transparência e da gestão fiscal equilibrada, para que nenhum gestor fique com a dívida do anterior sem condições de pagar ou honrar seus compromissos. Dentro daquilo que a gente fala do direito, a palavra limpe é uma limpeza, mas ela também tem os princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais, efetivamente, dentro do Estado, a gente consegue enxergar que eles sejam realmente utilizados? Sim, com certeza. O limpo que você fala está no artigo 37, caput, né, da Constituição Federal, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade.
né? Publicidade e eficiência. No caso, os gestores... E vamos voltar numa situação, quando a gente fala do LIMP, então. A legalidade. O que é legalidade para as pessoas que não têm esse conhecimento? A legalidade decorre da lei, né? O cumprimento efetivo da lei. O que é a lei no nosso país? É a Constituição Federal, as Constituições estaduais, no caso, município, as leis orgânicas. E tudo isso, além dos regramentos que cada um dos seus órgãos geram, né? Decreto, portarias, tudo isso aí gera para o cidadão e para os servidores públicos a obrigatoriedade de seguir estritamente o que estabelece a lei. E se não seguir essa lei? Tem as penalidades previstas também na lei, né? E que os órgãos de fiscalização que vão fazer essa aplicação, no caso, Tribunal de Contas, as câmaras de vereadores, o Ministério Público, a própria sociedade em geral na hora do voto, né, do voto. Os conselhos municipais não têm o poder de punição, mas têm o poder de fiscalização. O senhor tocou num assunto interessante. Quando a gente fala dos conselhos municipais, o conselho municipal ele é formado por pessoas da cidade, por pessoas do governo, enfim, nós temos aí 3 âmbitos que trabalham. Mas normalmente a população às vezes reclama que o conselho não faz nada, mas também não se oferece para prestar esse serviço. Sempre tem uma coisa mais importante e acaba deixando de lado aquilo que vai gerir a vida dela. As pessoas aqui da cidade de Vilhena, o senhor vê assim, que elas têm interesse, participam dos conselhos, vão para as reuniões, fazem essa cobrança? Assim como nas outras cidades, Vilhena não seria muito diferente, até porque a formação desses conselhos ela tem a peculiaridade que ele não é remunerado. Com certeza. Então isso já desestimula certas pessoas, diversas pessoas, para não fazer esse trabalho social, de voluntariado, de atuar na comunidade, né, em benefício da comunidade. Então essa visão ainda não é bem aceita em nossa sociedade, porque você tem muita responsabilidade e não teria o benefício direto que seria uma remuneração. Então muitas pessoas não executam de acordo esse munus público, né, essa atividade pública, sem a dedicação correta. E não é muito diferente em Vilhena não, apesar de ter muitos conselhos, muitas pessoas interessadas, nem todos são atuantes. As pessoas não buscam muito esse direito. Falta, por exemplo, treinamento, conhecimento para essas pessoas atuarem adequadamente. Falta um incentivo, talvez até remuneratório, ou de benefício de liberação do seu serviço, seu horário de expediente. Uma certa organização, porque esses conselhos não têm um local para se reunir adequadamente, não tem funcionários, não tem uma estrutura mínima, às vezes, para dar o suporte para que ele possa fazer a atividade. E aí fica uma coisa estranha, né? Porque se é um conselho que tem 3 partes e uma é a população, que deveria insurgir, às vezes, contra até uma decisão do município, dos funcionários do município, e tudo isso é feito dentro da prefeitura, essas pessoas também ficam inibidas de buscar o seu direito, porque está tudo num lugar só. Então, acho que o próprio cidadão, ele não consegue resguardar os seus próprios direitos. Aqui no caso de Vilhena e alguns municípios existe a Casa dos Conselhos. Olha que interessante. É criada uma unidade fora da prefeitura, mas é mantida pela prefeitura, onde tem uma sala, tem um arquivo, tem uma pessoa para dar atendimento, um telefone. Assim como aqui em Vilhena tem em Ariquemes, já vi desse tipo de situação, que eles reúnem todos os conselhos ali. Aí cada um tem um dia na semana para se reunir, para se organizar, aí fica bem mais fácil a atuação. Mas mesmo assim ainda não é uma coisa assim muito ainda divulgado, as pessoas não participam das reuniões, os próprios membros não participam, nem a comunidade participa, falta treinamento para essas pessoas. Mas será também que não faltaria, assim, por parte do poder público, ir para a televisão, ir para o rádio, explicar o que é, dizer dessa cidadania que é inerente ao ser, que deveria ser praticada? Sim, poderia ter o papel do próprio poder público nesse incentivo, mas também da própria comunidade através de seus órgãos criados, né? Diretório de bairros, a maçonaria, as igrejas, os órgãos da sociedade que poderiam também se interessar nessa área e poder atuar. Mas, como eu te falei, nem todo mundo está disposto a ter tanta responsabilidade para um benefício que às vezes não é direto, ele tem um benefício social. Mas às vezes a pessoa pensa mais também no particular, vai perder o seu tempo, né? Vai deixar a família para ir lá cuidar. Né? Vai ter a questão do deslocamento, que é por conta dele, tudo é por conta dele. Então, às vezes, ele se sente desestimulado nesse aspecto, né? E essas associações, elas têm um trabalho atuante? Por exemplo, a maçonaria ela tem um trabalho muito atuante dentro da responsabilidade social. Eles trabalham muito, tanto os homens como as mulheres, em prol de uma comunidade melhor, mais justa. O trabalho da maçonaria aqui, o senhor tem conhecimento se é um trabalho efetivo? A maçonaria aqui em Vilhena era bem atuante em relação ao estádio Rondônia. No Cone Sul aqui nós temos
várias lojas, vários ritos, né, funcionando aqui. Tem a Grande Loja, o Grande Oriente, e eles são bem atuantes, principalmente na área social. Talvez é porque na própria nos municípios, diferentemente da capital, a proximidade das pessoas é bem maior. Então ainda tem a situação de que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo se ajuda, então todo mundo tem esses laços mais sociais muito mais sólidos do que na capital, porque lá o trânsito é muito maior, né, de pessoas, então não se cria-se muitos laços, vínculos entre as pessoas. E como a cidade é pequena e as pessoas já se conhecem, vivem há muito tempo, então os laços fortalecem e isso faz com que qualquer atividade social ela tenha um dinamismo maior do que na capital. Quais outras associações que a gente tem aqui? O grupo de pessoas, o Rotary também está aqui? O Rotary Clube de Vilhena, o Portal da Amazônia funciona aqui, está bem estruturado. Tem o Lions Clube que também já tem um certo tempo aqui, já funciona. A Igreja Católica também deve ter algum trabalho na área social. A Igreja Católica tem várias comunidades. O Centro Espírita também, eu vi algumas placas. O Centro Espírita tem as igrejas evangélicas, né, que são bastante fortes aqui no Cone Sul. Tem as associações, né, de forma geral, da polícia, dos bombeiros, das unidades do governo, né, que são bem atuantes também. A sociedade mostrando, de alguma forma, que também está preocupada. O próprio Expovil, né, é um exemplo disso, né, que dentro da cidade de Rondônia é uma das bem comentadas e bem frequentadas, no caso. E parabenizar, porque é realmente uma excelente festa, muito bonito, com uma boa estrutura. E o senhor acredita que a finca, vindo para cá agora, já com o prédio quase construído, com os cursos que ela traz, ela chega num bom momento para a cidade? Olha, eu acredito que pela estrutura da cidade seria uma oportunidade muito grande e está sendo muito esperada pela comunidade estudantil, no sentido de que é mais uma faculdade, mais uma oportunidade de estudo, de aprimoramento profissional, não só para os que já estão na área, que vão ingressar na área, os que já estão também, né, de pós-graduação, de formação continuada. Então acho que é uma boa oportunidade de investimento, crescimento para a cidade de Vilhena. Aqui é um polo educacional, porque pega várias cidades e o estado do Mato Grosso também. Então com certeza vai ter não só público, mas também como vai dar um novo dinamismo para a cidade, no sentido de ter mais opções para os jovens ou para as pessoas que têm interesse de aprimorar seus conhecimentos. Bom, agradeço imensamente o senhor ter vindo aqui, aceito o nosso convite. A gente gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que deixaram de estudar ou que não estudaram porque não tinha local, agora tem mais uma faculdade oferecendo cursos de interesse. Qual é o recado que o senhor deixaria para essa população que quer estudar, mas às vezes até tem vergonha de fazer um vestibular, já passou da idade ou é extremamente jovem? Qual é esse recado que o senhor deixaria para as pessoas? Na minha opinião, eu gostaria de compartilhar com os seus telespectadores, no sentido de que através dos estudos é que a gente consegue melhorar nossa condição social. Tem várias outras, né? Ou você casar com uma pessoa que possa te dar um sustento, ou você ganhar na Mega Sena, ou você... Mas as possibilidades são mínimas aí. Realmente as possibilidades são bem mais complicadas, então é melhor, que depende muito mais de você, seu estudo, sua dedicação, né, que você leva para a sua vida toda e você cada vez mais vai só acumulando, né, e melhorando. Né, com a capacidade, com os seus estudos e conhecimento, você se tornar uma pessoa melhor, com certeza, do que você iniciou o curso, né? Então, desejo a todos bons estudos e que sempre procure se aprimorar, não só talvez na finca, mas tem a Uni aqui também, tem a própria AVEC e tem outras faculdades que já estão aqui trabalhando, e vai ser mais uma que vai dar essa oportunidade aos jovens, né? Acho que muito mais válido do que isso é só a dedicação e a vontade da pessoa querer crescer. Bom, muito obrigada pela sua presença. Nós estamos pelo programa Rondônia Educação. Mas a gente falou foi do direito e da cidadania. A música dizia que eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. E aqui de baixo as leis são diferentes. O poder emana do povo para o povo. Mas quem é o povo? Quando eu passo num lugar onde eu não gosto muito e alguém me pergunta quem frequenta aquele lugar, eu digo que quem frequenta é o povão. Mas se eu, que digo que o povão frequenta, não faço parte desse povo, como posso eu requerer direitos? Como posso eu me valer da Constituição Federal? Como posso eu me valer dos direitos todos que são possíveis? Se eu não sou do povo, eu realmente sou um Zé Ninguém. E aí fica muito difícil de buscar aquilo que eu quero. Para você que fica com a gente, nós estamos pela TV Porto Velho, que é a porta do conhecimento, pela Rede TV, e na nossa frente é sempre você. E se você gostou, assista sempre. Afinal de contas, nós estamos aqui para poder ajudar você e ser ajudado por você
fazendo com que as leis, com que os direitos, a educação e a cultura cheguem em todos os lares em horário nobre. A gente volta no próximo programa.